a nossa vida. Retirar a tristeza por uma história do passado e retirar a ansiedade por um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. E aproveitar o de melhor que Deus tem preparado para nós hoje. Não viver perdendo tempo, mas fazendo aquilo que é saudável. E diz aqui que o apóstolo João, ele estava lá, ele viu uma porta aberta no céu. E nós temos a preocupação de não sermos religiosos. Estávamos falando no estudo bíblico que alguns crentes, nos tempos de hoje, acham que o que vale é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, Jesus já cumpriu os mandamentos, Jesus já cumpriu as leis, então eu não preciso fazer mais nada do Antigo Testamento. Alguns nem leem mais, só vão praticar o Novo Testamento, que tem a graça, o amor, a essência e tal. Então, nós estávamos comentando que viver na graça é mais difícil do que viver no Antigo. No Antigo, só se fosse pego em flagrante adultério, só se fosse pego em flagrante delito, crime. E era olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Roubou, vai ser roubado também. Pesou, vai ser pesado. Mas com Jesus, não. Jesus ama o próximo como a ti mesmo. Mas tem o seguinte, se pensar, já pecou. E aí? Como é que fica essa situação? Que tempo é mais fácil viver? No Antigo Testamento, que eu sei claramente o que tem que fazer, mas ninguém sabe o que está passando dentro de mim? Ou no Novo Testamento, onde o Espírito Santo o tempo todo está sondando o meu coração e sabendo das minhas intenções? Jesus viu isso no templo, falamos de oferta hoje, que ele estava lá no templo e no momento do ofertório, ele viu uma viuvinha pegar uma moeda e colocar aqui no gasofilácio. Isso aqui é um gasofilácio, tá, irmãos? Formato de arca, mas o nome é gasofilácio. E do outro lado, ele viu um homem orando alto, batendo no peito. Obrigado, Deus, que eu tenho muito para dar. Obrigado, Deus, que eu estou dando para a tua casa. Só que esse homem que batia no peito chamou a atenção de Jesus, mas de forma negativa. E aquela viúva, quietinha, na simplicidade dela, talvez com vergonha, porque ela estava com uma moedinha. O outro lá estava com um monte de moeda. Fica envergonhada. Mas mesmo assim ela foi lá na frente e entregou. E esta mulher, viúva, chamou a atenção de Jesus de uma forma positiva. Porque o Senhor Jesus, naquele tempo, assim como hoje, ele vê a nossa intenção do coração. Qual é a motivação? Aquele homem rico entregou querendo aparecer. E aquela viúva entregou com gratidão pelo que Deus tinha dado para ela. E no pouco ela foi fiel ao Senhor. Então, viver no Novo Testamento é mais difícil. Mas, em compensação, diga aí, em compensação, os céus se abrem para nós. Isso não tinha no Antigo Testamento. Então, por mais pesado e sacrificial que seja a nossa vida hoje, cheia de tribulação, que foi comentado no estudo, cheio de dificuldade, cheio de aflição, nós temos a possibilidade de ver uma janela no céu e nós vislumbrarmos as coisas espirituais, coisas que Deus tem preparado para nós, que nenhum outro povo pode ter. Esse céu se abriu a porta ali, e aí ele viu, né? Suba para cá e mostrarei. Imediatamente eu vi, foi tomado pelo Espírito e começou a ver seres espirituais. Então, aqui nós já entendemos que a nossa prioridade precisa ser ter experiências espirituais com o Senhor. Sim,
somos membros de uma igreja, temos uma nova, hoje discípula, né? Vai aí entender como é que nós convivemos, inclusive depois nós vamos lhe mandar o livreto da nossa missão, tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos fazer está nesse livreto, para que todo mundo saiba qual é o nosso objetivo. Então, nós vamos assim caminhando. Mas a liturgia, a doutrina, as regras, os mandamentos devem ser consequência de uma vida espiritual que nós temos com Deus. Porque senão não há como completar aquilo que Jesus está procurando em nós. Porque a Bíblia diz, porque nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, primeiro é o espírito, depois é a prática. Primeiro é o sobrenatural, depois é o material. Precisamos entender que a maior preocupação de Deus é com a nossa alma. E Deus amou quem? Para quê? Não pereça, não morrer. Deus amou o mundo, Deus nos amou. Então, Ele está preocupado com a alma. O material, Ele se preocupa sim. Mas Ele sabe, Deus sabe, porque Ele nos criou, que o material vai acabar um dia. Vai para o fundo da cova, ou vai para uma gaveta, ou vai incinerar, e acabou. Mas a alma não, é eterna. Para nós, 70 anos, diz a Bíblia, é enfado. 80, 90 é sofrimento. Alguns já ficam pedindo, Deus me leva, Deus me leva. Ai, Deus, eu não aguento mais. Tem alguns até, irmã Sara, né? A gente sabe disso. Tem alguns que com 30, com 40 já estão pedindo, que já não suportam mais o que estão passando por aí. Nós sabemos, passamos aqui um mês falando sobre a prevenção ao suicídio. Infelizmente, tem aumentado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque as pessoas, adolescentes, crianças até, não suportam mais o que está passando. Mas quando nós entendemos que a preocupação de Deus é com o eterno, aí nós vamos querer ver essa janela, essa porta do céu aberta. E nós vamos ver ali seres extraordinários, que não se explica. Você entenda que esses filmes que nós vemos, de fantasia, tudo é tirado da Bíblia, irmãos. Colocam ali algumas coisas diferentes. Aí, muitos desses filmes, os animes, vêm do Oriente, mas muita coisa, dragão, serpente, seres com poderes, superpoderes. Elias tinha superpoder ou não tinha? Fala aí. Era um super-herói. Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, o seu discipulador. O cara fez flutuar ferro. É um Jedi. O Jedi não fazia isso? Quem vê o filme aí? Fazia flutuar as coisas. Então, o filme copia da Bíblia. Jesus andou por sobre o mar. Jesus falou, tempestade, para. Aí Jesus disse para o Will, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. São coisas que não se explicam, mas que o Senhor está dando para a igreja. E se nós não tivermos essa visão espiritual, nós não vamos nem sequer nos apoderar dela. Porque eu não sei que tem. Eu não sei se pode acontecer. A irmã passou o óleo uma vez, 2 vezes, 3 vezes que obedeceu a pastora dela. Deus aliviou. Quem é que cura? O Jedi não cura não, né? Não, o Jedi não cura não. E olha que ele continua falando assim, olha, tinha um trono, e em volta do trono tinham 4 seres. Cada ser tinha um rosto diferente. E para quem não sabe, o 4 na Bíblia se refere à terra. 4 cantos, 4 estações. Esse 4,
Ele sempre vai nos referir à terra. Então, na terra, ele fala aqui de quem? Vamos ver aqui. Eu não marquei aqui, não. O primeiro ser parecia um leão, é coisa da terra. O segundo, um boi, é coisa da terra. O terceiro tinha o rosto como de homem, coisa da terra. O quarto parecia uma águia, voa, mas é da terra também. E nós temos 4 evangelhos. Então, se você quer ver o poder de Deus, leia a Bíblia. E hoje, como a apóstola disse, se comemora o dia da Bíblia. Quem é discípulo da Mais Vida e acatou o que a apóstola falou, traga a sua Bíblia em papel. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo menos hoje. Porque essa Bíblia é que nos faz ter condições de ver essas portas abertas. Cada ser desse representa um evangelho. Então, veja só. O primeiro parecia como um leão. Esse leão é o evangelho de Mateus, o leão da tribo de Judá, onde na genealogia mostra que Jesus tem o direito de ser rei. Depois nós temos aqui o boi. O boi é o livro de Marcos, que trabalha. Ali tem a referência de muitos milagres, tem a referência de muitas ações que Jesus fez, trabalhando para os homens. O terceiro tinha como rosto de homem, que é o evangelho de Lucas, que ali também ele, antecedendo o livro de Atos, mostra o ministério de Jesus, ministrando, servindo aos homens, como aquele que prepara discípulos, prepara líderes. E depois o quarto parecia uma águia em voo, que é o evangelho de João, porque apresenta a Jesus como Filho de Deus, como o espiritual. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, quando você lê o Evangelho de João, você começa a perceber a espiritualidade, o poder, a ligação do Filho com o Pai, a autoridade espiritual que ele tinha sobre os demônios, a autoridade espiritual que ele tem sobre nós, como o bom pastor, o pão quente que vem do céu, a fonte da água viva. Então, esses 4 seres, eles precisam estar em nossas vidas, mas de uma forma sobrenatural. Porque não adianta você ler a Bíblia só para conhecer a Bíblia. E há um jargão, um ditado no meio dos crentes que diz assim: não adianta conhecer a Bíblia somente, é preciso conhecer o Deus da Bíblia. E tem muita gente que conhece a Bíblia na letra, conhece a Bíblia na história, conhece a Bíblia pelo que leu e pelo que estudou teologia, fez seminário em várias igrejas e tal, mas ter experiência pessoal com ele não é qualquer um. Teve uma mulher que estava doente, tinha uma necessidade, e ela tentou de tudo o que era possível na terra. Era crente, mas tentou de tudo conforme a lei e os mandamentos, dentro da sua religiosidade, mas não resolvia. Até que ouviu falar de Jesus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Em algum momento, o que Jesus estava fazendo em volta, na cidade, caiu nela diferente, como se a janela, uma porta do céu tivesse sido aberta para ela. E ela falou: eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E ela foi lá. Ela foi na igreja, vamos dizer assim. A igreja estava cheia. Muita coisa estava acontecendo. Só que ela não podia nem entrar pela porta. Porque ela tinha uma doença, era visível, todo mundo conhecia, sabia,
era considerada imunda. E imundo não poderia se aproximar ou tocar numa pessoa pura. Quer dizer, o descrente não pode ficar junto do crente. É assim que era a cultura daquela época. Mas ela falou assim, bem, se eu não fizer nada, eu vou morrer. Se eu fizer, pode ser que eu morra também. Vão me prender, vão me bater, vão apedrejar, porque era possível que essas coisas acontecessem. Então, ela deve ter pensado assim, o que é que eu vou perder? Já estou 12 anos aqui sofrendo. Vou morrer de qualquer jeito. Pelo menos eu vou tentar. E ela se meteu a entrar na igreja, no meio dos crentes. Foi abrindo espaço, foi abrindo. Mas não foi fácil. Caiu. Aquela mulher do fluxo sanguíneo caiu porque estava fraca. E aí muita gente aperta lá, empurra daqui, pum, caiu. Mas ela teve uma ideia. Eu vou rastejando. Eu vou do jeito que eu puder, mas se pelo menos eu tocar na orla dos vestidos desse cara, pode ser que aconteça alguma coisa. E assim ela fez, né, Diácono Lucas? Ela tocou. No que tocou, o cara, opa, espera aí, para tudo. Por quê? Alguém me tocou. Olha como as coisas são sobrenaturais. Riram de Jesus. Ô Jesus, tu está ficando lelé, né? O calor do sol, a noite fria, está pregando muito, está expulsando muito demônio, né, Felipe? Claro que alguém te tocou. Você é o que faz de milagre. Muita gente está te tocando, Jesus. Pô, está entendendo aí? O que é isso? Não, espera aí, calma aí, ô discípulos. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder. Quem foi? Quem foi? Todo mundo que estava ali em pé. Não foi eu. Sei lá se foi. Será que foi eu? Mas aquela mulher, que já não tinha nada a perder mesmo, levantou a mão e falou, fui eu. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Quando nós vivemos os 4 evangelhos, nós experimentamos as 4 faces de Jesus. Características, atributos, que para cada situação que nós estamos passando na vida, vai se aplicar. Quando eu precisar de consolo, vai ser o bom pastor, a águia. Quando eu precisar de um milagre, vai entrar Marcos, o Evangelho de Marcos. Quando eu tiver dúvida se Jesus mesmo é Deus, se Ele está olhando para mim, se Ele está me vendo, eu vou ler Mateus, vai mostrar a genealogia. Ele é o Filho de Deus. Ele tem o direito de se declarar rei. Se eu precisar de ajuda da igreja, vai entrar Lucas. Vai agir na minha vida naquelas horas que eu menos espero. Até oro para Deus, mas do jeito que Deus me ajuda, eu nem esperava. Fulano, Beltrano, foi esse que me ligou? Foi esse que mandou aquele dinheiro? Foi esse que me levou no médico? Foi esse que fez assim, fez assado? A gente não espera como Deus vai fazer. Mas o importante é que se eu estou com as portas dos céus abertas, os seres espirituais à minha volta, representando o Evangelho, eu vou dizer, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E tem horas, né, pastora Cíntia, que a gente não tem palavras para declarar o quanto que Deus é. A gente não sabe. Aí vem o Espírito Santo e nos ajuda com a língua estranha, né? Para quem não tem, peça a Deus, porque Ele faz a gente orar o que a gente não sabe como orar. Ele sabe expressar ao Todo-Poderoso o que está lá dentro do meu interior, da minha alma, que está ligadinha com o meu espírito. Lembra que primeiro é em espírito e em verdade? Dentro de mim também, porque Deus primeiro criou o meu espírito, depois criou a minha alma,
e depois é que veio o meu corpo. Então, nas situações que nós estamos passando, o sobrenatural vai me dar condições de dizer que tu, Senhor, e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder. Temos um bom governo político? Amém, glória a Deus. Temos um bom médico? Amém. Temos bons professores? Ótimo. Temos um advogado que foi lá ver a minha causa? Ótimo. Mas é o Deus Todo-Poderoso que está conduzindo todas as coisas na minha vida. Ele é que está no controle. O povo de Israel pecou pela murmuração. Lembra que eu falei dos 4? Eles poderiam sair do Egito e chegar até a terra prometida em 40 dias. Era o tempo de chegar, de caminhar. Mas o que aconteceu? No meio do caminho teve dificuldades, reclamaram. Oh, esse Deus, depois que eu vim para a igreja, a minha vida ficou pior. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, minha vida ficou pior. Depois que eu comecei a ser santo, a minha vida ficou pior. É melhor que eu ficasse lá no Egito, que lá tem carne, churrasco, cerveja, tem samba, tem pagode, tem tudo. É isso que eles falaram. Só que, como eu disse no início, eles tiveram memória curta. Porque lá no Egito eram escravos. Trabalhavam dia e noite fazendo tijolo. Devia ter algum dia de folga lá. Aí, nesse dia de folga, é que tinha o churrasco. Mas depois é só sofrimento. Mulheres estupradas, filhos virando escravos logo cedo, homens que morriam cedo porque não aguentavam aquela luta, aquele trabalho todo, morriam cedo. Eles esqueceram disso, de que no deserto havia fome, havia sede, havia calor, havia frio, havia contendas, conflito com os vizinhos, né? No acampamento, mas eram livres. E Deus não quer ninguém aqui murmurando, porque Ele não obriga que ninguém fique na igreja. Lemos, né, semana passada, sobre a carta de Laodiceia. Vocês estão me enojando, porque vocês estão na igreja como se estivessem no mundo. Aí, quando estão no mundo, querem vir para a igreja. Vocês têm que se decidir. Ou vocês estão lá no mundo, não me seguem, segue a vida de vocês, é seu direito. Mas se estiver na minha casa, tem que seguir a minha palavra. Tem que ser fiel e leal, como foi dito hoje. É decisão. Agora, lá no mundo, você está entregue, porque Deus não vai te guardar, não proteger. Como que Ele vai fazer? Você tomou a decisão de negar Jesus. Assuma a sua responsabilidade. Como diz um programa na TV, que vai passar hoje, por sua conta e risco. Passa hoje. Conta e risco. Né? Agora, se está na igreja, é por conta dele. A causa é dele. O milagre vem dele. A proteção vem dele. Risco? Não tem. Exceto a minha decisão. Eu não quero ou eu quero. Mas o Senhor aqui está nos mostrando que Ele tem tudo preparado e que nós precisamos realmente ter essa palavra maranata bem firmada. Porque se eu sei que eu tenho grande possibilidade de viver numa cidade que as ruas são como esmeralda, que o sol não se põe, não tem frio, não tem calor, não vou precisar nem trabalhar mais. Imagina, gente. E dormir sem se preocupar, hora de acordar para trabalhar. Um sonho. Acordar sem estar preocupado se está atrasado ou não, sem se preocupar em pegar um ônibus cheio, trem cheio.
assim vai ser no céu. Então, quem é que não tendo visão do céu vai querer? Então, nós temos que ter visão do céu. Buscar isso o tempo todo, porque é a nossa motivação. E esta promessa o Senhor vai cumprir. Ele disse, deu sinais. Lá em Ezequiel, capítulo 1, você vai ver esses mesmos seres. Então, você imagina que 1000 anos antes de João falar no livro de Apocalipse, já tinha mostrado para Ezequiel a mesma coisa lá no capítulo 1 de Ezequiel. Então, não foi uma invenção de um homem, foi a inspiração e revelação do Espírito Santo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem é a igreja de Jesus aqui? É isso? Então, que você almeje isso. Não fique querendo que as coisas se resolvam à sua volta. Somente. Primeiro, Senhor, abre as portas do céu. Abre a porta do céu, para que eu veja o que me espera, o que está acontecendo aí no alto. Paulo teve uma experiência parecida. E o negócio foi tão estranho para ele, que ele disse, eu fui ao terceiro céu. O que eu vi lá, eu não sei explicar. Coisas inefáveis. E eu acredito que se ele foi, ele não queria voltar, não. Mas Deus deve ter falado assim, volta que você ainda tem uma missão lá para cumprir. Dizem os teólogos, historiadores da batalha espiritual, que existem 7 céus. Se o terceiro já era assim, imagine o 7º. Hein? Se aqui, nesse céu visível, nós já temos visões espirituais, nós já temos profecias, nós já temos os dons espirituais que estudamos na escola, já ficamos vendo aqui a Shekinah de Deus, a glória de Deus em nosso meio. Imagina como será lá. Aqui, esses 24 anciãos tinham coroas na cabeça. Coroas na Bíblia, você tem a certeza, é galardão. Galardão é prêmio, é bênção que ele concede. Mas o poder e a grandiosidade de Deus é tão grande que eles tiraram, a trombeta trocava, eles tiraram as coroas e jogaram em frente ao trono. Eu quero estar lá, é para estar com Deus, não é para receber prêmio. Eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Tá bom, eu também venho para a igreja para ser abençoado, mas não deve ser a nossa motivação maior. A motivação maior deve ser, eu quero estar com Jesus, o meu Salvador, que foi Ele o único homem, a única pessoa na terra que morreu em meu lugar. Como que eu acredito nisso? Está escrito na Bíblia. Como que eu acredito? Eu não sei, eu só acredito, porque até agora o que está escrito está acontecendo na minha vida. E o que não aconteceu é porque eu não dei lugar a Deus para que isso acontecesse. Você imagina José e Maria, vai ter um filho, ele é o Messias. A Bíblia diz aonde que o Messias ia nascer. Eles sabiam, eles eram crentes. Onde eles estavam? A casa deles, normalmente, seguindo a vida normal, rotineira. Mas diz a Bíblia que o Messias nasceria em Belém. E os caras não estavam. Imagina as mulheres hoje, 7 meses, 6 meses, já está cheia de dor. Recentemente aqui, né, tem um bebezinho aqui, já está bem lembrado como é a dor de ter filho. E estava lá Maria, na boa, com José. Deus mexeu os pauzinhos, é verdade. Teve que mexer. O governador falou, tem que fazer um censo. Vamos botar assim, tem que votar. Cada um vota na sua zona eleitoral. A zona eleitoral de José era onde? É em Belém. Só que, aqui quando você não vota, você paga uma mixaria de 2, 3 reais de multa. Lá não. O tributo era pesado, era obrigatório fazer o censo e lá assinar na cidade de origem onde nasceu.
Aí está a Maria em cima de uma mulinha, já com 8 meses, quase 9 meses, um jumentinho, na estrada no deserto. Hein, irmã Cirlei, imagina isso. Ela sofreu por quê? Não cumpriu a palavra que já sabia como que era. Chegou lá, era censo, votação, vamos supor, né, trazendo para nós hoje, não tinha lugar para um quarto, uma hospedagem, um hotel, não tinha. A cidadezinha lá, um bairro, um lugarzinho estranho. E se você quiser conhecer como é esse lugar, no dia 15 nós vamos passar aqui o Techosen, que vamos passar o Natal, tá bom? Então você já está convidado. Vai ter uma ideia mais ou menos de como vai ser. Não que seja exato, mas é a história. Então, sofreu. Então nós sofremos hoje não é por culpa de Deus. É a nossa falha, ou o nosso desconhecimento, ou a nossa negligência. E aí entra Jesus dizendo, vocês erram porque desconhecem, não conhecem a palavra de Deus e o poder, o espiritual. E Deus hoje quer que você faça um trato com Ele. Se você quer continuar seguindo, se você quer continuar com essa expectativa de que a porta do céu se abra e veja esses seres espirituais. Se você quer confirmar que seu propósito é passar a eternidade com Deus. E Jesus veio, né, e falou, olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. A questão não é nem Antigo Testamento, nem Novo Testamento. A questão não é seguir regras de igreja. A questão é ter uma aliança comigo. Porque eu tenho uma aliança com meu Pai. A vontade do meu Pai é que todos tenham vida eterna. O meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Aí você quer? Se não quiser, caminho da roça. A porta está aberta, disse Jesus. Os discípulos falaram, Jesus, a igreja está esvaziando. Isso que você está pregando aí está muito sério, está muito pesado. Estão indo embora? Estão indo embora? É. Lembra aquele irmãozinho, tinha um dízimo bom? Aquela irmã trabalhava tanto na igreja, está indo embora, Jesus. Como é que a gente vai fazer agora? Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu pergunto para vocês, vocês também querem ir? Querem ir ou não? Aí o servo, ali devia estar cheio da glória. Senhor, para onde nós vamos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Ele não falou, só Tu tens paz, só Tu tens dinheiro, só Tu tens milagre, só Tu tens fama, só Tu tens uma igreja grande. Não. Palavras de vida eterna. Essa deve ser a sua motivação. Então, por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E medite se você quer renovar a sua aliança com Jesus, porque a aliança dele permanece de pé. Nós, aqui, como imediatistas, esquecemos do propósito, esquecemos do ideal, esquecemos da verdadeira chamada de Jesus para nós. Então, que você tome essa decisão, se assim quiser tomar. Se você nunca tomou a decisão por Cristo, levante a mão que nós queremos orar por você, entrando em concordância, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você receba pelo menos uma coroa, que é a coroa da salvação. E aí, então, você vai poder jogar em frente ao trono. Senão, você não vai nem estar lá. Porque a trombeta vai te tocar, Maranata, o Senhor Jesus vem e vai levar a igreja, e misericórdia dos que vão ficar. Mas se você toma a decisão de permanecer com o Senhor, você vai dizer assim, Senhor, eu renovo. Assim como Ruth tomou a decisão de, numa hora difícil,
numa hora ruim, numa hora de sofrimento, numa hora de dor, ela tomou a decisão de permanecer com a sua sogra. Eu, nesse momento que eu estou vivendo, momento de dificuldade, de luta, momento de alegria, de felicidade, seja o que for, eu tomo a decisão de continuar com Cristo para chegar até as mansões celestiais. Esse é o nosso objetivo. E aqui tem o pão que Jesus falou, é o meu corpo. Aqui tem o vinho que Jesus diz assim, este é o meu sangue, que simboliza a renovação desta aliança. Aliás, não é uma aliança do passado, é uma nova aliança. Eu sei que você já tem aliança, muitos aqui nós sabemos que já tem aliança com o Senhor, mas é uma nova, é de hoje para frente. Ah, Senhor, pastor, eu já pequei, já errei, já era da igreja, já saí, já entrei, eu não consigo fazer certo, eu não faço direito. Não importa o que passou. Passado, história. Hoje, o que você decide? Eu decido com Jesus, botando o meu pé lá no futuro, que é na mansão celestial, na terra prometida, e assim Deus vai agir em nossas vidas. A apóstola vai orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, consagramos a Ti este elemento, Pai, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que ao fazermos, Senhor Deus, a injeção dele, possamos relembrar, fazer parte, Senhor Deus, do corpo de Cristo, Senhor Deus. Não queremos mais viver desorientados de um lado para o outro como uma folha seca. Nós queremos fazer uma aliança contigo. Como diz a tua palavra, Senhor Deus, eis que tudo se faz novo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E tendo partido, deu aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Aleluia, Jesus. Senhor, também te louvamos, Pai, por este alimento que simboliza, Senhor, a nova aliança. Bendito seja o teu nome, Senhor. Como tu és bom, Senhor, como tu és bom. Consagramos a Ti e que possamos renovar a nossa aliança contigo, Senhor. Um novo viver, um novo caminhar, um novo pensar em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. E tendo, depois da ceia, depois de ceia, Ele diz, este é meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por todos. Bebei dele todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A ceia vai ser servida. Você que é batizado em águas, pegue o pão, pegue o vinho e aguarde, adorando a Deus. Então, isso, talvez até refletindo sobre a sua vida, para juntos no final renovarmos essa aliança, nova aliança com o Senhor. Jesus, esse é teu sangue.
tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé, quem não puder pode ficar sentado mesmo. É um momento sério, é uma decisão, é um acordo solene com aquele que está sentado naquele grande trono. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se você realmente quer renovar a sua aliança com o Senhor, disse Jesus: este é o meu corpo, moído por vós. Comei dele. Semelhantemente, disse Jesus: este é o meu sangue derramado por muitos. Bebei dele todos. Glória a Deus. Continue adorando o Senhor. Continue adorando o Senhor. Eu renovei a minha aliança com Jesus e renovo contigo também. Vamos trabalhar juntos, caminhar juntos, viver bem, adorar juntos, glorificar o Senhor juntos. Glória a Deus. Se há alguém aqui que ainda não aceitou, que nunca fez aliança com Jesus, levante a mão, queremos orar. Ou se estava afastado da igreja, afastado de Jesus e tomou a decisão de tomar um novo rumo na vida, também queremos orar. Deus é bom e pode fazer. Glória a Deus.